Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Essa é a semana da Independência do Brasil. Nessa semana, você vai estudar com a gente muita coisa legal sobre essa data tão importante. Como sempre, teremos muito conhecimento para que você estude e aprenda aqui com o nosso time de professores. E olha só algumas imagens que a galera esperta e inteligente do Vem Aprender mandou aqui pra gente. Muito bem, pessoal! Continuem estudando e enviando fotos e vídeos aqui para nós. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és no Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais varrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo
céu que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E aí, galera, tudo bem? Então, nós já fizemos uma longa caminhada até aqui, eu já li vários textos ganhadores para vocês. Vocês abriram o baú de memórias e trouxeram várias novas memórias à tona e hoje, infelizmente, é o nosso último dia aqui, lendo essas histórias, esses textos maravilhosos. Então, vamos aproveitar. Vamos lá? Hoje é o texto da Ana Luísa de Matos Ferreira, da Escola Municipal Prefeito Doutor Amadeu Pupi. Ela estuda no 4º ano B. Eu e a minha avó. Oi, eu me chamo Ana e preciso contar uma coisa muito importante sobre a minha avó Maria. Ela tem 84 anos de vida. Já teve muitas aventuras em todos esses anos. Quando eu vou vê-la, ela nos conta histórias do seu passado, além de fazermos coisas legais juntas, como desenhar, pintar, assistir filmes, jogar bingo e comer coisas deliciosas que ela prepara. Vó Maria adora fazer tricô. Acredita que ela faz roupinhas para as minhas bonecas e elas ficam lindas. Certo dia, eu fiquei com ela quando tinha apenas 4 anos. Foi no dia que minha irmã nasceu. Vó Maria cuidou muito bem de mim, nos divertimos muito. Eu mesma aprendi a pintar pano de prato com ela. Foi legal e engraçado, porque eu coloquei um avental. E mesmo assim, acabei me sujando de tinta. Gostei muito da experiência. Eu e minha família íamos todos os sábados para a casa dela e retornávamos na segunda-feira, direto para a escola. Todas as semanas, durante a minha vida toda foi assim. Mas agora, tivemos que parar essa nossa rotina devido à pandemia. Dizem que não podemos ficar só com a avó por causa dessa doença, que para a idade dela é muito ruim. Eu estou ansiosa para ficar pertinho da minha avó. Ela é muito importante para mim. Eu amo muito ela. Por isso, tenho esse cuidado da distância. Mas o meu coração guarda as lembranças boas. Além de que eu a vejo, mas com cuidado e não frequentemente. Eu espero que tudo volte ao normal para eu poder abraçar e beijar a minha avó Maria. Eu espero que isso passe logo também, Ana Luísa, para a gente poder abraçar tanto os nossos avós quanto as pessoas que a gente ama, né? Esse é o texto da Yasmin Freitas Rodrigues, da Escola Adelaide Tomé Chama, e ela estuda no 5º ano. Minhas queridas avós, hoje vou contar para vocês como é a minha vida com as pessoas que eu mais amo, minhas avós. Minha avó paterna já não andava mais, porém brincávamos tanto que até parecia que ela andava correndo atrás de mim, pois eu ficava até cansada no meio do dia. Foi ela quem me ensinou que pequenos gestos podem mudar a vida de alguém. Assim como eu enchi de alegria a vida dela, pois era o que ela sempre me dizia. Pena que ela se foi muito cedo, pois eu só tinha 6 anos quando ela partiu. Apesar de tudo, tenho minha avó materna, que é incrível. Somos muito amigas, brincamos, rimos e até aprontamos juntas.
Como ela é um doce, sempre me enche de carinhos e de gostosuras. Com ela, aprendi que a vida é simples. Aprendi também a fazer o que eu mais gosto: bolo de chocolate. Uma das coisas que eu mais gosto é quando ela me leva para a praia. Lá parece que estou no outro mundo. Sempre que estamos lá, nos divertimos muito com nossas boias e surfamos bastante. Outra coisa que eu amo é ir para a fazenda onde ela mora. Lá, passo a maior parte do tempo com ela me divertindo. É onde sou a futura veterinária da vovó. Pois examinamos os animais. Eu também ajudo a alimentar as gatinhas, os gansos, as galinhas, as vacas, os cavalos, os peixes, os cachorros. Tudo isso é uma felicidade para mim. Já fizemos de tudo. Rimos e brincamos uma com a outra. Para encerrar, digo que a maior riqueza desse mundo é ter amor, carinho, afeto e respeito por quem nós amamos. O que seria de nós sem os nossos avós, que além de nos encherem de amor, deixam em nós as mais doces lembranças? Que história linda, Yasmin! Eu não tenho mais os meus avós, mas eu tenho doces lembranças deles. Esse é o texto da Maria Eduarda Horst Reis. Ela estuda na escola professora Genoridas Stadler e ela está no 4º ano. A costureira. Minha avó viveu sua infância no sítio. As coisas eram diferentes naquela época. Não havia muitas lojas para comprar roupas ou brinquedos. Faziam o que podiam em casa. Quando meu bisavô ia à cidade, aproveitava para comprar tudo o que precisavam. E também tecidos para as roupas para as meninas, quando elas precisavam. Um dia, minha bisavó fez uma bonequinha com um retalho de palha para minha avó, que tinha 8 anos. Minha avó ficava admirada quando via suas primas passando com seus vestidos passados com ferro à brasa e decidiu fazer uns vestidinhos para sua boneca, para poder passar também. Ela começou a usar cada retalho de tecido que sobrava para fazer roupinhas para sua bonequinha. Se virava com o que podia e assim foi aprendendo a costurar sozinha. Mais tarde, minha avó começou a fazer roupas para suas irmãs também. Hoje em dia, ela é uma grande costureira e até vestido de noiva ela já fez. Que história incrível, Maria Eduarda, a sua avó, hein? Eu quero ir lá encomendar uma roupa com ela. E aí, galera? Hoje, então, foi o nosso último encontro aqui no Baú de Memórias. Eu gostei muito de abrir esse baú e conhecer as memórias e as lembranças de vocês. Foi incrível! Então, lembrem-se de sempre conversar com os avós, ligar para eles, dar muito carinho que eles merecem. E eu espero de coração que vocês continuem coletando essas memórias, escrevendo muito, porque é muito importante que vocês escrevam as lembranças e as histórias da família de vocês. Vocês estão fazendo a história. É isso aí, galerinha. Até mais! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Para nossa aula de hoje, qual será o objetivo? Vamos ver lá na telinha? Reconhecer a ampliação e a redução de figuras planas, percebendo as congruências e a proporcionalidade. O que será que esse nosso objetivo vai nos proporcionar hoje? Nós já vimos sobre figuras planas, vocês já sabem o que é uma redução, uma ampliação e o que é proporcional. Mas para poder fazer essa aula de hoje, vamos lá ver uma situação, problema que a professora trouxe? Olhem lá na telinha e me ajudem. O
professor Igor levou os seus alunos para conhecerem o espaço onde será construída a nova quadra poliesportiva da escola. Ele explicou que no projeto de construção, o comprimento da quadra é 2 vezes maior que a medida da largura. Então, o professor levou os alunos ali para ver onde que a nova quadra vai ser construída, exato? E aí, ele indicou para os alunos, contou que o comprimento da quadra vai ser 2 vezes maior que a largura. Vamos dar continuidade a essa situação problema? Na curiosidade, para descobrir quais dimensões da nova quadra, Arthur e Maria usaram a informação passada pelo professor para arriscar um palpite. Eles representaram através de desenho. Então, os alunos ali, bem atenciosos, escutaram o que o professor estava falando, né? Qual é a dimensão que ele mostrou, e eles representaram através de desenho. Vamos ver os desenhos ali que eles fizeram? Olhem lá o desenho que eles fizeram. Observe. Esse é o desenho do Arthur e esse é o desenho da Maria. Vejam, eles escutaram o que o professor falou e fizeram através do desenho, porque eles ficaram curiosos, assim como vocês aí, quando tem uma tarefa, uma atividade, vocês ficam curiosos para saber. Então, o Arthur representou o desenho com aquelas dicas que o professor deu e a Maria também. Vamos só lembrar, o professor disse que o terreno teria o comprimento 2 vezes maior que a largura. Então, eu quero que vocês observem aqui comigo. O Arthur seguiu lá as orientações do professor, dizendo que a largura do terreno, né? E aqui o comprimento. A Maria fez o seguinte desenho aqui. Também vou marcar um pontinho A e o pontinho B. E aqui o pontinho C, porque do A ao B aqui a minha largura e do B ao C o comprimento. Então vejam, o professor olhou ali a atividade que os dois fizeram e vamos continuar na telinha o situação problema. Ao analisar os desenhos feitos por Arthur e Maria, o professor notou que, apesar de terem medidas diferentes, eles eram semelhantes ao projeto original e que, para obter as medidas exatas da nova quadra, Arthur teria apenas que ampliar as dimensões de seu desenho de modo a torná-lo 2 vezes maior. Já Maria precisaria reduzir as dimensões do seu desenho, tornando 2 vezes melhor. Olhem agora aí na telinha, eu quero que vocês observem 2 palavras que apareceu aí. Vejam ali, ampliar e reduzir. É aquilo que a professora leu para vocês lá no início, nos objetivos. Ampliação e redução. Então, o desenho da Maria precisa ser reduzido e o do Arthur precisa ser ampliado. Mas como que eu vou fazer essa ampliação e essa redução? Voltando lá no nosso objetivo, que eram de figuras semelhantes. Esses 2 desenhos que os alunos fizeram são semelhantes ao projeto original, mas o professor deu a dica que um precisa ampliar e o outro precisa reduzir. Para a gente saber melhor sobre isso, acompanhe ali na telinha. Para uma figura continuar semelhante à outra após ser ampliada ou reduzida, ela precisa do seguinte, vejam lá. Permanecer com o mesmo ângulo, lembra? Para ela ser congruente. E o que mais? Os lados devem ser reduzidos ou ampliados proporcionalmente. Então, essas são as dicas para que uma figura continue sendo semelhante. Mas como que ele vai se ampliar ou reduzir proporcionalmente? A professora trouxe aí na telinha algum exemplo para vocês. Vamos acompanhar, fiquem bem atentos.
vejam essa figura. Ali eu tenho, né, um retângulo. Esse retângulo, ele foi reduzido. E eu tenho algumas, vejam ali as medidas desse meu retângulo. Eu tenho ali a altura, né, a largura dele e o comprimento. Na altura dele, vamos contar que naquela malha quadriculada ali, cada quadradinho daquele vale 1 metro, equivale a 1 metro. Então, eu tenho 6 metros de altura por 8 metros de comprimento. Então, vejam, ali do A até o B, eu marco a minha largura. E do B ao C, eu marco o meu comprimento. Aí eu tenho mais alguns exemplos ali que poderiam ter sido a redução dele. Observe. Eu tenho a figura 1, a figura 2, a 3 e a 4. Então vejam bem. Lá disse que para uma figura continuar sendo semelhante após ser reduzida ou ampliada, ela precisa que as duas ali dimensões, tanto o comprimento quanto a largura, elas têm que ser ampliadas ou reduzidas proporcionalmente. Como assim? Se eu diminuir 2 vezes o meu comprimento, eu tenho que diminuir 2 vezes a minha largura. Qual daquelas figuras que estão embaixo ali foram reduzidas, né, no comprimento e na largura ali, que fiquem proporcional? Vamos ver a figura 1? A figura 1, ela tem de largura 6 metros. Quanto ela tem de comprimento? 5 metros. Será que ela está semelhante? Será que ela está proporcional àquela outra figura? Vamos ver a figura 2. Ela tem de altura ali, né, de largura, 4 metros. Quanto ela tem de comprimento? 4 metros. Vejam, ela permaneceu os dois ali do mesmo tamanho. Essa eu já posso olhar que não é proporcional, porque eu tenho um retângulo e aqui agora eu tenho o quê? Um quadrado. Então, a figura B eu já sei que não é. Mas vamos ver a figura 3. Ela tem de largura 3 metros e de comprimento 4 metros. Olha, essa eu já posso pensar mais um pouquinho. A próxima, ela tem de largura 3 metros e de comprimento 3 metros também. Então, de cara, eu já posso dizer que a figura 2 e a figura 4 não são semelhantes, porque em cima ali, na minha figura principal, eu tenho um retângulo. Então, eu vou ver entre a figura 1 e a figura 3, que são um retângulo, né? Então, vejam ali, se eu tenho 6 metros de largura e permaneci com 6 metros ali na figura 1, então não mudou nada, então ele não reduziu nada na largura. E no comprimento ele diminuiu 3 metros. E a figura 3 então? Olhem, observem bem, a figura A de largura tinha 6 metros, a figura 3, 3 metros. De comprimento eu tinha 8 metros e depois agora na figura 3, 4 metros. Essa sim é a figura semelhante na redução, porque observem que ela diminuiu ali, ó, ela reduziu 2 vezes, dividiu ao meio, né, na metade, os 6 metros, que ficou 3 metros, e o 4 metros, 8 metros, que na metade reduziu ali 2 vezes, também ficou 4 metros. Assim, olhando na figura para vocês puderam observar, mas agora a professora quer que vocês voltem comigo lá naquela situação problema, onde o professor Igor dizia que o Arthur precisava fazer o que mesmo? Ampliar 2 vezes as suas dimensões. E a Maria precisava fazer o quê? Reduzir 2 vezes. Mas para continuar semelhante ao projeto original, eu tenho que saber o quê? Que precisa reduzir ou ampliar, fazendo como? Proporcional. A mesma medida que eu for reduzir no comprimento, eu vou ter que aumentar aonde? Na largura. A professora trouxe aqui para vocês verem. Então, vejam. Esse é o da Maria e esse é do Arthur.
vamos fazer o seguinte, a professora trouxe um para a gente montar junto para descobrir qual era o tamanho original da quadra ali. Então, se a professora disse, se o professor Igor disse que o Arthur precisava ampliar, então ele vai ampliar 2 vezes. Veja, o Arthur tinha 10 metros de largura por 20 metros do quê? De comprimento. Agora vamos ampliar então. Se ele tem ali, ó, 1, 2, isso é o que ele tem, os 10 metros de largura por 20 metros de comprimento, porque cada quadradinho desse aqui vale quanto? 10. Então vamos lá, se eu sei que se para ampliar 2 vezes, ele precisa ampliar na largura e no comprimento. Então eu vou aumentar aqui, vejo, aumentei 2 vezes? Sim, aumentei 2 vezes. Vou aumentar 2 vezes, ó, 1, aumentei 1. 1 vez, 2 vezes, 1, 2. Vejam. E agora, vou completar com o terreno aqui. Terreno da quadra poliesportiva que eles vão construir lá. Eu fiz essa ampliação proporcional, ficou proporcional ao tamanho do Arthur. Eu ampliei 2 vezes o comprimento, a largura, e 2 vezes o quê? O comprimento, que era isso que dizia lá, que a dimensão, o comprimento era 2 vezes maior que o quê? Que a largura do terreno. Quando ele disse que a Maria precisava reduzir, né, diminuir o seu tamanho, a dimensão, 2 vezes também, vejam, olhem, aqui, se eu colocar bem próximo para vocês observarem, olhem bem próximo aqui, esse pedaço do tamanho original é esse pedaço aqui. Ela ampliou 2 vezes. O que ela ampliou na largura, ela ampliou aonde? No comprimento. Então, qual é a dimensão da quadra do projeto original? Vejam, do ponto A até o ponto B é a minha largura. 10 mais 10, 20 metros. 10, 20, 30, 40, do ponto B ao ponto C, que é o meu comprimento, que é 2 vezes maior a minha largura, eu tenho quanto? Deixa a professora virar para ficar mais fácil de vocês verem que a professora escrever. 40 metros. Então, esse é o projeto original, é aquilo que vai ser construído. Aqui eu tenho a redução e aqui eu tenho a ampliação. Mas lá ele dizia que a figura, para continuar sendo semelhante, ela tinha mais um detalhe, o que os ângulos precisavam ser o mesmo, permanecer o mesmo. Lembra daquela aula de ângulo que nós vimos lá? Qual é o ângulo que a gente encontra no retângulo? Porque aqui é um retângulo. São os ângulos do quê? De 90 graus, os ângulos retos de 90 graus. Continuou aqui 90, aqui 90, aqui, 90 e aqui 90. Na mesma coisa aconteceu lá no redução, 90 graus, 4 ângulos de 90 graus. Eu tenho o meu desenho original, a ampliação e a redução. São figuras semelhantes? Sim, são figuras semelhantes. Por quê? Porque eles mantiveram os ângulos e as medidas aumentaram ou diminuíram proporcionalmente. Vamos ver lá na telinha o que nós fizemos aqui? Vejam, o Arthur tinha que aumentar 2 vezes maior. 10 vezes 2 ficou com 20 metros. 20 metros vezes 2, 40 metros. Vejam lá o próximo. 2 vezes menor, a Maria tinha que reduzir. 2 vezes menor.
Então, se ela tinha que reduzir, ela tinha que dividir por 2. 40 divididos por 2, 20 metros. 80 divididos por 2, 40 metros. Então, qual que é o tamanho original lá? Logo, as dimensões da nova quadra medem 20 metros de comprimento, de largura por 40 metros de comprimento. Não foi isso que nós fizemos aqui através de desenhos? Vocês viram a conclusão ali, né? Desta figura, como o problema pedia, qual que era o tamanho original. E ali vocês viram como eu ampliei e como eu reduzi. Só que agora era uma figura ali, um retângulo. Mas eu quero que vocês observem num outro exemplo que a professora trouxe para vocês. Deixa eu só tirar de ladinho aqui esses exemplos e nós vamos colocar o próximo aqui. Vejam. A professora, na malha quadriculada, tem essa gravura aqui. Estão observando? Ali como se fosse uma cruz, né? Nós vamos ampliar essa cruz. Vamos lembrar, para ampliar tem que continuar o mesmo ângulo, para ela ser semelhante. E tudo que eu fizer na largura, eu tenho que fazer proporcional no comprimento. Vejam aqui. Então, eu tenho esse quadrado aqui. Prestando atenção? Eu vou ampliar ele. Se ele tem vamos contar com metro, 1 metro aqui e 1 metro aqui, largura e comprimento, para ampliar ele 2 vezes, eu vou ter, tenho ele aqui original, certo? Eu vou ampliar 1 no comprimento e 1 na altura. O que eu percebi? Que o meu 1 na ampliação com as medidas proporcionais, quanto que ele virou aqui agora? Quantos quadradinhos eu usei? Eu tinha 1. Agora, olha lá, fiquei com 4, porque eu dobrei o comprimento e dobrei a largura. Agora, vamos fazer esse daqui. Vamos ampliar ele. Então, olha lá, original. Vou ampliar mais uma vez, né, o dobro na largura e o dobro no comprimento. Novamente, quando eu fiquei com a área dele ali, 1 quadradinho, eles se tornaram 4. Vamos fazer agora esse do meio aqui. Então, olha lá, eu tinha o meu original, vou ampliar ele no comprimento e a mesma proporção na largura. O 1 novamente virou 4. Virou não é que virou. As proporções fazem com que ele aumente, a dimensão, né, fique 4 vezes maior. Por quê? Porque ele dobra na largura e no comprimento. Agora esse. O meu original, que é 1, vou dobrar no comprimento, vou dobrar proporcionalmente na altura. Novamente, olha lá, a dimensão ficou 4 quadradinhos. E o último agora? Vejam, o meu original, dobrei no comprimento e dobrei aonde? Na largura. Essa é a ampliação desta figura. Ele continua com os mesmos ângulos e ela é semelhante. Eu posso dizer que ela é semelhante por quê? Porque as proporções da largura e do comprimento aumentaram da mesma proporção. Aumentou 2 vezes, 2 vezes. Então, essa minha figura aqui, ampliando, continua sendo semelhante, porque eu segui aquelas regras para ela continuar sendo semelhante. Conseguiram ver isso? Fácil, né, gente? Então, vejam ali na telinha agora. Voltando ali no exemplo, aquelas duas... Então, vejam, nós fizemos as atividades do quadro lá, da situação problema, vendo a redução e a ampliação, fizemos ela aqui no trabalho, colocando ela e nessa outra figura, fazendo essas atividades que a professora mostrou com as medidas para vocês verem se ele aumentou, diminuiu, ampliou ou reduziu do mesmo tamanho. Nós fizemos tudo para que os objetivos da nossa aula de hoje fossem, né, atingidos. Mas como vocês já sabem que
depois que vocês prestam atenção na aula e vocês levam para casa, os pais vão buscar lá a tarefa de vocês, vocês vão aí aumentar ali as possibilidades de vocês aprenderem bastante. Qual que é a tarefa então de hoje? Olha lá a nossa tarefa. Alexandre resolveu ampliar sua estufa de plantas, pois a que tinha já estava ficando pequena. Agora ele decidiu que vai deixá-la 2 vezes maior. Olha, 2 vezes maior. Observe o tamanho atual e ajude-o a planejar essa ampliação. Lembrem de tudo que nós vimos hoje. Para continuar semelhante, ela precisa ampliar o comprimento e a largura na mesma proporção. Ela já deu a proporção ali, 2 vezes. Então, 2 vezes o tamanho do comprimento e 2 vezes o tamanho da largura. Eu sei que vocês vão fazer facinho essa tarefa e os professores vão ficar bem felizes lá na hora da correção. Vamos ver então qual que era o objetivo da nossa aula de hoje? A professora falou várias vezes dessa palavra hoje. Reconhecer a ampliação e a redução de figuras planas. Nós vimos as figuras planas, nós vimos a ampliação e a redução e percebemos as congruências e a proporcionalidade. Percebemos isso? Conseguimos ver isso na nossa aula de hoje fazendo essas atividades? Conseguimos, né? Então, lá em casa, façam na casa de vocês, façam a tarefa bem caprichada e vocês vão ficar bem espertos nessa atividade. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana, trabalho na Escola Plauto Miró Guimarães e estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Observar as mudanças ocorridas na sociedade através dos tempos e perceber o passado e o presente através da ação do ser humano no tempo e no espaço em nossa cidade. Qual o tema da nossa aula de hoje? Então, o tema da nossa aula são as mudanças e permanências do presente e do passado na cidade de Ponta Grossa. Para isso, nós trouxemos um amiguinho para a nossa aula de hoje e ele vai ajudar a contar a história da nossa cidade, desde o início até os dias atuais. Para isso, nós precisamos saber de 2 coisas: o que são mudanças e o que são permanências. O que essas 2 palavras têm a ver com o significado da nossa aula de hoje? Então, mudanças refere-se àquilo que é diferente do que existia antes. No passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. Então, tudo que foi transformado durante o tempo em nossa sociedade são as mudanças. E o que são as permanências? As permanências refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou e continua existindo. Então, na nossa sociedade, nós temos coisas que mudaram com o tempo, coisas que foram se modificando, se aperfeiçoando, e temos permanências, coisas que continuaram iguais. O que será que nós vamos aprender na nossa aula de hoje, trabalhando a cidade de Ponta Grossa? Você conhece esse personagem? Vamos lá para a bancada agora com a professora, que eu trouxe um personagem. Vocês conhecem esse personagem? Quem será que ele é? Pensem só um pouquinho. Ele faz parte de uma turma e ele tem um nome. Qual será que é o nome dele? O nome dele é o Franjinha. E ele trouxe para a nossa aula de hoje uma máquina do tempo. Vamos prestar atenção o que ele tem nessa máquina do tempo. Isso mesmo, esse menino esperto e inteligente é o Franjinha. Ele é um cientista muito inteligente e faz parte da turma da Mônica. Ele vive criando inventos, vive inventando moda. E para isso, ele foi em seu laboratório maluco e criou uma máquina do tempo, que é essa aqui que a professora está trazendo para vocês, junto com o Franjinha. Mas
essa máquina do tempo vai fazer com que a gente passeie pela nossa cidade, pelas épocas em que nós estávamos imaginando o início das nossas terras, o início da nossa cidade. Para esse início, nós trouxemos aqui uma caixa. O que será que tem nessa caixa? Ah, mas essa caixa vai contar uma história que fala da fundação da nossa cidade de 1823 até o ano de 1900. E quem trouxe essas histórias para nós foi o nosso amigo Franjinha. Com a sua máquina do tempo, ele trouxe para nós as nossas atividades das nossas caixas mágicas. Vamos abrir e desvendar o que tem dentro da nossa caixa? Lá no início da nossa cidade, tinham várias coisas. O que será que é isso aqui? Esse é um personagem da nossa aula de hoje. É um cavalo. Temos também aqui um outro animal. É uma mula. Nós temos um cavalinho e uma mulinha. E também temos aqui mais uma coisa da época do início da nossa cidade, que é o nosso trem. A professora vai organizar eles em cima da caixa, para que vocês possam estar observando os nossos personagens da nossa aula. E o que será que eles vão contar para nós? Eles vão contar a história lá do início da nossa cidade. A professora vai puxar os nossos personagens, o Franjinha e a sua máquina do tempo, e também a nossa caixa mágica, porque nós vamos trabalhar uma linha do tempo. Vamos voltar lá para o nosso slide para ver o que o Franjinha está contando. Ele vai contar uma história da fundação de Ponta Grossa lá do ano de 1823. Então eu gostaria muito nesse momento que vocês pegassem o caderninho de vocês e fossem anotando todas as coisas importantes que foram acontecendo na nossa cidade. São as mudanças que nós fomos passando com o passar do tempo. O que será que a gente vai estudar? De 1823 até o ano de 1900. Então nós vamos estudar coisas que falam sobre o transporte, a comunicação, o vestuário e o lazer. Vamos ver como as pessoas agiam nessa época em Ponta Grossa? Os transportes, como a professora mostrou para vocês, nessa época, eram apenas os cavalos, as mulas, os carroções e também os trens, que surgiram a partir de 1893. Então, esses são os primeiros personagens do início da nossa aula de hoje. E eles têm uma influência muito importante na nossa aula e na nossa teoria de hoje. Então, observe nas nossas imagens da nossa cidade aqui de Ponta Grossa. Eles andavam a cavalo porque a nossa cidade o início dela foi com os tropeiros. Vocês já tiveram aula sobre o tropeirismo. Vocês já aprenderam que os tropeiros iniciaram a nossa cidade. Então eles andavam a cavalos, com mulas, tinha os carroções e também os trens. Então esse aqui foi o início da nossa aula, foi o início da nossa cidade, lá onde tudo foi começando, com essas pessoas que deram início à Ponta Grossa. Na comunicação, o que nós temos na comunicação nessa época? Eles se comunicavam apenas por cartas e essas cartas eram entregues pelos tropeiros. Então essas cartas eram realizadas
por transportes. Como que eles transportavam essas cartas? Através dos cavalos, das mulas e dos trens. Então eles levavam essas cartas e essas mensagens de uma pessoa para outra, mas esse transporte demorava muito tempo, então não era como hoje que a gente manda uma mensagem para alguém e chega rapidinho. Naquela época demorava muito tempo. Então eles tinham esse meio de comunicação deles, era apenas as cartas. Como que era o Paraná nessa época? Então, observem que na aula passada a professora comentou do caminho de Viamão, que ia lá de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Mas eles faziam esse caminho aqui no Paraná. Então, no nosso estado do Paraná, eles vinham lá de São Paulo, passavam por Sengés, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Palmeira, Porto Amazonas, Lapa, Campo do Tenente, Rio Negro, até descer para Santa Catarina. Então, esse caminho aqui foi o caminho dos tropeiros aqui no Paraná. Então, o tropeiro foi o primeiro entregador de correspondência que o Brasil conheceu. Então, as primeiras correspondências, as primeiras cartas que nós tínhamos naquela época foram os tropeiros que entregavam. E as roupas, como que eles se vestiam naquela época? Então, lá no início, as roupas deles eram as roupas típicas de tropeiros, dos imigrantes. Então, cada imigrante que ia chegando aqui em Ponta Grossa ia deixando um pouquinho da sua cultura, um pouquinho dos seus costumes. Os homens e mulheres usavam vestimentas de influência europeia por causa dos portugueses e pouco adequadas ao clima tropical. Então, aqui era muito quente, então eles tiveram que ir se adequando a esse tipo de vestimenta aqui na nossa cidade, no nosso estado. Observe como era Ponta Grossa no ano de 1901. Então, essa foto aqui é uma foto lá do acervo da Casa da Memória, que faz parte aqui da nossa história de Ponta Grossa. Então, o início das vilas, o início da nossa cidade, lá em 1901. Pense quanto tempo existem essa foto. Como que eles se divertiam nessa época? Então, nessa época não tinha um shopping center, não tinha tudo aquilo que a gente faz hoje em dia, não existia naquela época. Então, o divertimento das pessoas, as coisas que elas faziam para se divertir, eram as festas familiares, os clubes literários e recreativos do 13 de maio, que é um clube antigo aqui da cidade, que foi fundado dia 13 de maio de 1889, além do Clube Princesa dos Campos, que é conhecido hoje como Clube Verde, que foi fundado em 1897, e também o Jockey Clube de Ponta Grossa, que foi fundado no ano de 1900. Pense quanto tempo tem esses clubes aqui da cidade. Então, observem lá que as pessoas se reuniam para reuniões de trabalho, festas em família, e eles iam ver as corridas de cavalo no Jockey Club. Então, esses eram os divertimentos que eles tinham em família naquela época. Agora, nós vamos para mais uma caixa da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a época de 1901 até 1930. Vamos acompanhar a professora para nós observarmos a nossa próxima caixa. Então, de 1901 até 1930, o que será que tem dentro dessa caixa? Quais foram as invenções dessa época? Nós temos aqui várias fotografias. Eu vou tirar elas daqui de dentro e nós vamos organizar a nossa linha do tempo. Nós temos aqui a foto de um ônibus antigo, bem antigo. Nós temos aqui a foto de um telefone. Será que já existia telefone nessa época? Nós já vamos descobrir. Nós temos aqui uma foto escrito O Progresso. O que será que era o Progresso nessa época? Um jornal.
Será que foi o primeiro jornal de Ponta Grossa? Será que ele ainda existe nos dias atuais? E nós temos aqui também um veículo. Para que será que era usado esse veículo? Para que serve esse veículo? Nós vamos descobrir quais eram as invenções nessa época. Vamos voltar lá para os nossos slides e vamos descobrir a história da nossa cidade do ano de 1901 até 1930. Então, nessa época, além dos cavalos, das carroças, existiam também os caminhões, os carros e também foi iniciada, lembram que a professora tirou ali a foto de um ônibusinho? A aviação pontagrossense, que ligava o centro da cidade até o bairro de Uvaranas. Existia apenas um ônibus na cidade nessa época e ele veio para cá em 1927, então foi o primeiro ônibus a vir para Ponta Grossa e fazer parte da nossa história. Então, além dos animais, das carroças e do trem, ainda veio para cá os caminhões e os carros, que começaram a fazer parte da nossa história. Observem lá nas nossas imagens, o que nós vemos aqui? Nós vemos as carroças, as pessoas se reunindo para o início de um trabalho. Aqui os animais carregando feno, carregando alimento para eles mesmos. Aqui um pai e seu filho passeando num carro bem antigo. E também aqui o ônibus da Autoaviação Pontagrossense, que fazia parte da nossa cidade nessa época. Era esse ônibus que levava as pessoas do centro da cidade até o bairro de Uvaranas. Era a única linha de ônibus que existia na nossa cidade na época. Na comunicação, lembram do jornalzinho que a professora tirou de dentro da caixa? Então, o nome desse jornal era o Jornal Progresso. O Progresso, que foi fundado em 1907 e teve os seus anos até 1912. Então, eles faziam edições e publicações desse jornal até 1912. Também surgiu na cidade a primeira companhia telefônica de Ponta Grossa, lá em 1908. E depois o Jornal Progresso passou a se chamar o Jornal Diário dos Campos, a partir de 1913. Então é o Jornal Diário dos Campos que nós temos até os dias atuais, mas ele teve início aqui na nossa cidade em 1913, depois que mudou de nome, que era o Jornal Progresso. Então esses eram os meios de comunicação de 1901 até 1930. Vocês podem anotar essas datas para vocês não esquecerem. E as principais invenções e meios de transporte, comunicação e lazer de cada época que a professora está tirando de dentro da caixa. Observem lá as imagens do jornal, como eram os jornais antigamente. O Jornal Progresso, aqui uma página inteira do jornal e o início dele do Diário dos Campos também na mesma época, no mesmo período. E os vestuários, como eram os vestuários nessa época de 1901 até 1930? Então os vestuários eram inspirados na moda francesa. As roupas buscavam conforto e agilidade. Os vestidos eram mais soltos e da cintura até o joelho. E as pessoas usavam chapéu. Tanto os homens quanto mulheres eram um acessório obrigatório na época, então era um acessório muito usado. Era considerado um item de extrema elegância, tanto para os homens quanto para as mulheres. Observe na foto lá embaixo lá. Eles estavam esperando o trem, que é a Maria Fumaça, e as pessoas faziam esse passeio e essa reunião em família para esperar o trem. Muitas vezes elas nem iam viajar para lugar nenhum, mas era um ponto de encontro na nossa cidade, onde as pessoas interagiam umas com as outras. Também
na nossa cidade, nessa época de 1901 até 1930, nós temos a parte de lazer. O que será que as pessoas faziam nessa época de lazer? Nós tínhamos lá em 1906 o Cine Recreio, em 1911 o Cine Renascença, em 1914 o Guarani Sport Clube, a Associação Recreativa Homens do Trabalho em 1917 e também as bandas musicais. Essa é uma foto do Guarani Sport Clube lá em 1914. De 1931 até 1950, o que será que tem dentro da nossa caixa? Vamos para mais uma caixinha surpresa da nossa aula de hoje e vamos ver o que será que tem nessa caixa de 1931 até 1950. Nós estamos formando uma linha do tempo. Essas caixinhas são cheias de segredos. Nós temos aqui uma imagem, uma fotografia. Nós já vamos descobrir o que é essa fotografia. E nós temos também aqui uma outra imagem. O que será que tem nessa imagem? Observe lá o que a gente pode pensar que tinha nessa época em Ponta Grossa. Tem uma casa e tem um avião. O que será que tinha nessa época? Mas nós temos mais uma coisa aqui ainda, que nós temos que montar. O que será que é? Vamos descobrir a imagem do nosso quebra-cabeça. O que será que é isso? Opa, eu acho que tá errado. Ah, agora sim. Nós temos aqui também um ônibus antigo. O que será que é esse ônibus? Pensem com a professora, o que será que tinha tanto nessa época, além do que a gente já colocou aqui em cima da bancada. Vamos para os nossos slides e vamos ver o que tinha na cidade nessa época. Hoje nós vamos fazer um passeio para a bancada e para a TV, para nós descobrirmos quais as épocas que nós tínhamos na nossa cidade de Ponta Grossa e o que tinha em cada época aqui na cidade. Vamos ver e descobrir o que será que tinha de 1931 até 1950. Então, no transporte, os carros de aluguel. Então, nessa época existiam carros de aluguel, onde as pessoas chegavam de viagem, as viagens eram feitas de trem. Elas chegavam na cidade e tinham os carros de aluguel para que elas pudessem ir para suas casas ou para a casa de familiares. Também surgiu o transporte pela Princesa dos Campos, lá no ano de 1934. Então, o Expresso Princesa dos Campos, que faz parte da nossa cidade até os dias de hoje, começou lá em 1934. E também a imagem do avião que a professora mostrou para vocês é o nosso aeroporto de Ponta Grossa, que teve seu início lá em 1949. Então, observem nas nossas imagens lá, as pessoas chegando na estação de trem, os carros de aluguel aqui na frente esperando as pessoas para levar eles até algum lugar, os caminhões antigos da cidade, como as pessoas se vestiam, e aqui a primeira frota dos ônibus da Princesa dos Campos, que faziam já as suas viagens e também trabalhavam aqui na nossa cidade. E aqui o início do aeroporto. Será que o nosso aeroporto está assim ainda nos dias atuais ou será que ele já mudou? Vamos pensar um pouquinho. Então, esses são
os nossos veículos da época de 1931 até 1950. Vamos ver o que mais além desses carros e dessas imagens nós temos aqui para a nossa aula. Então nós temos no meio de comunicação, as pessoas também continuavam se comunicando, além das cartas, do telefone, surgiram também a inauguração da primeira agência dos Correios em Ponta Grossa, lá em 1935. Também surgiu o Cine Império em 1939, a Rádio Clube Ponta Grossense em 1940 e a construção do Cine Teatro Ópera. Então essas foram as construções da nossa época aqui na cidade. Essa imagem aqui é da Rádio Clube. A professora tirou de dentro da caixa ali, mas foi a primeira rádio aqui da nossa cidade e ela inclusive ainda existe. Mas faz parte da nossa história aqui da cidade de Ponta Grossa. Então, assim, são coisas antigas e ainda tem a permanência dela nos dias atuais. Observem como era o prédio do Correio e Telégrafos em Ponta Grossa lá na década de 40, quando vocês passam pela Avenida Vicente Machado hoje. Será que é assim ainda? Ou será que mudou alguma coisa? Será que teve mudança ou será que teve uma permanência na agência dos Correios? Ah, eu acho que mudou bastante. Mudou as ruas, mudou o prédio, as pessoas, como elas andavam, como elas se vestiam, como elas se comportavam de antigamente para agora. Também, nessa época, o vestuário deles era diferente. Então, aqui nós temos os anos de 30, 40 e 50, separados por décadas. Não esqueçam que décadas é a cada 10 anos. Então, lá na década de 30, os padrões eram franceses. Lembram que a professora já comentou? Na década de 40, a moda era mais livre, mais casual e diversificada, inspirada no cinema de Hollywood, nos atores hollywoodianos. Lá na década de 50, nos anos dourados, as mulheres usavam saias ou vestidos com modelagem godê, aquela que fica armadinha assim para a gente rodar nas festas e bailes que eles faziam na época. Os rapazes usavam calças com tecidos mais grossos no inverno e mais fino no verão, além de camisas e casacos, então a moda era bem diferenciada. Observem lá como eram as casas e como eram os bailes e festas que as pessoas se comportavam e como elas se vestiam. O lazer também era diferente. Além de tudo, eles utilizavam as praças, os clubes, as igrejas e os cinemas. Esse era a maneira como eles se divertiam na época, essa era a maneira de diversão deles na época, era passear nas praças, ir para os clubes dançar e também para as igrejas. Temos mais uma caixa para nós desvendarmos os mistérios dela, de 1951 até 1990. O que será que nós temos nessa caixa? Ai meu Deus, olha a professora Luana fazendo bagunça. Nós temos aqui várias coisas que eu garanto que vocês nem imaginam. Observem aqui, ó. Nós temos a imagem de um ônibus da Viação. Será que é o quê? Viação Campos Gerais. Será que é a nossa mesma VCG? O que será que tem nessa caixa? E nós temos outras coisas aqui, observem com a professora aqui. O que será que é isso? Muitos de vocês nem imaginam o que isso significa, mas ele fez parte da juventude e da infância de muitos de nós. Pergunta lá para o papai e para a mamãe o que será que significava isso aqui. Eles devem saber. Então a professora vai deixar aqui em cima dessa caixa e nós vamos lá para a TV novamente. O que será que teve tanto nessa época? Então no transporte, quais foram as mudanças que foram ocorrendo nessa época? Então teve a rodoviária de Ponta Grossa, então já iniciou a rodoviária aqui da nossa cidade.
Em 1964, a Autoviação Pontagrossense passou a ser chamada de Viação Campos Gerais, que é a nossa VCG, e ela existe na cidade até hoje. É a única que faz o nosso transporte coletivo aqui na cidade, é a Aviação Campos Gerais. E também o transporte rodoviário da Buturi, que é uma empresa de caminhões que faz transportes muito antiga na cidade. Então, o início dela foi em 1966. Observem como era a rodoviária de Ponta Grossa, lá no seu início. E como eram os ônibus da Aviação Campos Gerais, lá no início dos anos que nós estamos trabalhando. O que será que tem de diferente daquela época para agora? Na comunicação, o que será que a gente tem também de diferente? O Cine Inajá, em 1966, a primeira estação de TV aqui da cidade, que foi a TV Esplanada, que foi fundada em 1972. Também temos a implantação na década de 70 dos telefones públicos, dos orelhões, que fazem parte dessa época aqui. E aqueles cartões que a professora mostrou, eles eram para serem utilizados nos telefones públicos da cidade. Observem lá, mas antes desses cartões aqui que a professora mostrou lá de dentro da nossa caixa, existiam as fichas telefônicas e elas duravam apenas 1 minuto, assim como os créditos dos cartões telefônicos. Então era muito rápido para a gente conversar com as pessoas no orelhão. Então assim passava muito rápido o tempo de comunicação. Então isso era utilizado para as pessoas ligarem umas para as outras nessa época. Observem os orelhões, as pessoas faziam fila para utilizá-lo, era uma forma de organização, porque ninguém podia pegar a vez do outro, e eles utilizavam as fichas telefônicas e os cartões também para a comunicação. Então não eram como os celulares modernos que nós temos hoje em dia. Também nessa época, no vestuário, o que será que tem de diferente? Então lá, na década de 50, 60, 70, 80 e 90, vamos ver cada uma delas. Na década de 50, o estilo era bem discreto, as pessoas andavam bem discretamente. Na década de 60, já começaram a surgir as mini saias, as cores mais ousadas e a moda unissex. O que será que é moda unissex? É a moda que tanto homem quanto mulher pode usar. Então, unissex significa que as duas pessoas podem usar aquela roupa, então que não faz diferença para o homem ou para a mulher. Na década de 70 também, em circuito mundial acontece o movimento hippie, então as pessoas começavam a se vestir também como os hippies. Fez muito sucesso nessa década de 70. Na década de 80, o estilo glamour, os blazers, as ombreiras, as leggings surgiram nessa época, as polainas e o uso de muitos acessórios. Então as pessoas andavam com muitas pulseiras, muitos brincos, muitas bijuterias, muitos objetos de ornamentação no seu corpo. Também na década de 90 surgiu a diversidade dos estilos, as calças rasgadas, as roupas largas, o xadrez e as listras. Então desde essa época já foi modificando a maneira de viver para as pessoas de um tempo para outro. Observem lá as roupas de cada um, de cada década e as mudanças de estilo e de roupas e como isso foi se modificando através dos tempos. No lazer, nós temos a criação do Parque Estadual de Vila Velha, em 1958, e também a Praça dos Bichos, que era o jardim zoológico e botânico da nossa cidade. Então, lá na Praça Getúlio Vargas, que é a praça onde os idosos gostam de jogar baralho, gostam de passear. Nessa época de pandemia não pode, gente, mas eles gostavam muito. Então, ele foi até 1985, existiam animais nessa praça e era o nosso zoológico de Ponta Grossa. Lá na Vila Velha, muitas escolas já passearam pela Vila Velha, a professora comentou que já passeou também com os alunos dela lá. Existia uma piscina pública onde as pessoas podiam se banhar e aproveitar os dias de calor na cidade.
Observem lá o nosso leão, que fez parte da história da Praça dos Bichos, e também os arenitos de Vila Velha. Então, essa foi a história da nossa cidade aqui nessa época e nesse período. De 1991 até os dias atuais, o que será que nós temos? Vamos para a nossa última caixinha. Vamos tirar os objetos de dentro dela, as nossas fotos, e vamos observar o que será que tem nela. Observem lá. Nós temos um ônibus articulado, moderno, já nos dias atuais. Será que ele faz parte dos nossos dias até hoje? Nós temos celular. Vocês têm celular em casa? Por onde que vocês estão assistindo às nossas aulas do Vem Aprender? Também temos a TV Educativa de Ponta Grossa. Então, a nossa TV Educativa aqui da cidade, onde nós temos as nossas aulas do Vem Aprender. E aqui, a imagem do nosso programa Vem Aprender. Então, essa caixa tem as nossas coisas atuais que fazem parte dos nossos dias de hoje. Vamos lá para os nossos slides para nós estarmos encerrando já a nossa aula. Estamos quase no finzinho. Então, no transporte, o que nós temos de mudanças e permanências no transporte de 1991 até os dias atuais? Nós temos os carros, os caminhões, as motos, as bicicletas, os trens, os ônibus, as vans, os aviões e os helicópteros. Isso com toda a modernidade e mudança que nós temos no nosso dia a dia. Também nós temos na comunicação a inauguração da TV Educativa de Ponta Grossa no ano de 2000. E ela é muito importante para nós nos dias atuais, que é aqui que nós temos o contato com os nossos alunos e com as famílias dos nossos alunos durante as nossas aulas. E é um momento de muita aprendizagem, tanto para nós, professores, quanto para vocês que estão em casa. Também no vestuário, o que nós temos aqui no vestuário? A moda é caracterizada pela liberdade de expressão, então cada um anda do jeito que quer e que acha melhor e mais adequado. O resgate das tendências anteriores, então nós observamos no dia a dia muitas roupas de épocas antigas que estão voltando para a moda nos dias atuais. A diversidade de estilos convive harmoniosamente e os padrões e estilos são inspirados sempre nas celebridades. Então, a gente quer andar de acordo com o estilo, com a moda, mas também uma moda que a gente se sinta bem. Ninguém mais é obrigado a andar com o estilo de época. No lazer, nós temos as nossas praças, parques, clubes, shoppings, cinemas, pesca e pagues, parques aquáticos, pontos turísticos da cidade, barzinhos e lanchonetes, além das festas populares, que nós temos aqui na cidade a Münchenfest, e temos também os desfiles da nossa cidade, que esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não teremos. Mas eles fazem parte desse divertimento e desse lazer aqui na nossa cidade nos dias atuais. Observem lá. O Parque Aquático Monteiro, que a professora colocou ali, a gente já trabalhou, né? Que ele fica lá no bairro da Chapada e faz parte de um ambiente de lazer muito requisitado nos dias de calor. O Shopping Center, que também tem o cinema, a praça de alimentação, onde as pessoas passeiam, fazem compras. Mas, atualmente, nós não podemos estar fazendo isso, né? Então, nós estamos mais em casa. Além dos bares e lanchonetes que nós gostamos de sair para fazer lanches e passear com as famílias. Mas, com a pandemia, né, no ano de 2020, nós fomos obrigados a mudar o nosso estilo de vida. Então, 2020 fará parte de uma história, fará parte de um período e de uma época muito difícil para todos nós, professores, alunos, pais, famílias. É um período que nós temos que estar com um distanciamento social, um distanciamento das pessoas que amamos e todos aqueles que a gente gosta. Mas
mas é para o bem maior que a nossa saúde. Precisamos usar máscaras, não esquecer da máscara todo santo dia quando a gente sai de casa, não esquecer de usar a máscara e o álcool gel, além de permanecermos em casa. Sair de casa somente quem precisa trabalhar, pagar suas contas e fazer as coisas necessárias, como mercados, farmácias e hospitais. Fora isso, gente, vamos permanecer em casa e cuidar da nossa saúde. Bem, seria isso. As tarefas serão enviadas para as escolas, também estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação. Eu espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Vamos começar o jogo aí, pessoal? Jogo? Não, vamos começar a aula. Vai começar a aula hoje para vocês. Vocês já sabem do que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar falando do jogo futsal, que é um jogo de invasão, esporte de invasão. Então o professor Felipe hoje aqui trouxe para vocês algumas curiosidades, algumas historinhas bem legais do futsal. No momento agora vocês vão ficar com um videozinho aí vendo algumas imagens e algumas jogadas do futsal para vocês visualizarem o jogo em si, um jogo oficial, como é que acontece, o toque de bola, o gol, tá bom? Então fiquem com as imagens aí agora em casa. Chegou na cara do gol, quer vem show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. I know I will, everything I'm working on. Every night another song. They been quiet all alone. They gon' notice when I'm gone. From a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win but they not do. Everybody wanna copy you but they not you. Everybody wanna be cool but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. Protege o Leco, chama o Falcão de longe, de longe, de longe. Gol! Gostaram lá, pessoal? Viram o videozinho lá? Viu como o futebol é dinâmico? O futsal, ele é muito rápido, toque de bola, né? O gol sai muito rápido, sai muito gol no futsal, né? E isso é muito legal. Como vocês viram lá no jogo, vocês viram que os jogadores estavam uniformizados, né? Jogando com uma bola, e o professor trouxe exatamente essas questões para vocês verem aqui agora. O que é o futsal, pessoal? O futsal, ele é parecido com o futebol, mas ele não é o futebol. Então a primeira diferença é a seguinte, a bola, tá? Essa bola aqui é uma bola de futebol de campo, aquele que vocês veem no gramado, o Neymar jogando, todos aqueles craques de futebol jogando lá na grama. Então essa é uma bola de futebol de campo. A bola, se você jogar ela lá, ela quica bastante, tá? É uma bola que quica bastante. Então não dá para jogar com essa bola na quadra, certo? A bola certa do futsal ela é um pouco menor e um pouco mais pesada que a bola do futebol de campo, tá? Essa aqui é uma bola oficial de futsal. Pode ver aqui, vamos comparar lá, ó. A bola tem uma diferença lá, né? E como o professor acabou de falar, a bola, quando você joga lá, ela praticamente não quica, ela quica muito pouco, certo? Essa é uma bola de
adulto, tá? Sub-20, sub-17, para que jogo oficial de futsal, certo? Essa bola aqui, então, é a bola adulto. Essa bola aqui é uma bola um pouco menor, é a bola para as categorias menores. Quem tem lá sub-13, 13 anos, 14, né? Joga com essa bola um pouco menor. Então pode ver lá a diferença lá, a bola do futsal ela é um pouco menor. Tá? Essas bolas vão pesar em torno de 400 gramas, 450 gramas mais ou menos aí, cada bola dessa aí, certo? E por último nós temos aqui a bola menor, que é para a categoria menor, quem tem lá 6, 7, 8 anos joga com a bola menorzinha lá, tá? Então essa é a diferença das bolas lá, para vocês visualizarem bem lá, então tem diferença lá. Categoria, até para vocês serem um pouco menores, né? Então a diferença da bola consiste nessa questão aí, certo? Continuando falando dos equipamentos de jogo e de bola, para a gente jogar o futsal de forma oficial, existem alguns equipamentos que são importantes vocês terem para jogar. O primeiro deles seria a chuteira. Como vocês sabem, no futebol de campo, o pessoal usa trava para não escorregar lá no gramado. No futsal, para a gente não escorregar e cair, a gente vai usar uma chuteira emborrachada, sem travas, tá? A borracha que vai ser a aderência na quadra lá, isso que não vai deixar você cair. Então não pode se jogar futsal com trava, certo? Tem que ser lá uma chuteira sem travas lá, certo? Então essa aqui é uma chuteira sem travas lá para o futsal. Também temos o meião, né? O professor aqui está com o meião lá, ó, certo? Tá de jogador aqui de futsal, certo? Então, o meião também é obrigatório lá para se jogar. Junto com o meião, a gente vai usar a caneleira para proteger a nossa canela lá, porque o grande índice de acertar a sua canela com o pé lá é grande. Então, para a gente proteger, junto a esse material de segurança lá, que é a caneleira lá. Então, se acontecer algum chute na sua canela, você vai estar protegido. Então, a caneleira é muito importante, esse equipamento de jogo lá. Certo? E para finalizar, a gente tem o calção, né? E a camiseta lá, a camisa para a gente poder jogar lá e fazer o futebol bem legalzinho, o futsal bem joia lá, certo? Tem numeração atrás, tudo para o árbitro poder ver e estar junto com vocês lá observando o jogo, certo? Além dos equipamentos que tem, os jogadores têm que ter seus equipamentos, o árbitro também tem seus equipamentos. Então o árbitro de futsal, ele vai usar lá os cartões amarelo e o cartão vermelho. Isso quando acontece uma falta mais forte, alguma situação de jogo que mexa na regra, o árbitro vai te dar cartão amarelo e dependendo do que for, ele te dá o cartão vermelho lá, tá? E claro, o apito. Qualquer coisa que aconteça dentro do jogo, o árbitro vai apitar para você começar o jogo, quando termina, quando acontece uma falta ou algum erro na regra que foi cometido, o árbitro apita lá para sinalizar essa situação, certo? Então esses são os equipamentos de jogo, pessoal, para a gente poder fazer a prática do futsal bem legal lá, certo? Vamos continuando lá. O professor ainda tem que falar com vocês sobre outras coisas do futsal. Então, como vocês sabem, o futsal ele é um pouco menor do que o futebol de campo. Então, como vocês veem lá atrás de mim lá, nós temos a trave do futsal. Essa trave do futsal, ela tem 2 metros de altura por 3 metros de largura, certo? É quase 2 gols do futebol lá, certo? Essa é uma medida padrão para todas as idades, tanto para o adulto como para os menorzinhos lá, certo? Essa é a trave do futsal, tá? Além disso, nós temos algumas marcações na quadra que são muito importantes. Então vamos falar sobre a marca do pênalti agora. A marca do pênalti, ela fica a 6 metros do gol, certo? Então nós temos uma marca aqui, a bola é colocada lá na marca do pênalti lá a 6 metros do gol, tá? Outra coisa que a gente tem também, outra marca, é a marca dos 10 metros. Os 10 metros também é como se fosse um pênalti, só que ela é a 10 metros da quadra, certo? Essa marca é só usada quando o time estoura a 5ª falta. Quando a equipe faz 5 faltas no jogo, a partir da 6ª falta, essa equipe vai bater um tiro de 10 metros. É um pênalti um pouco mais longe do gol, certo? Beleza, pessoal? O que tem mais para dizer para vocês é a questão do lateral. O lateral
ele fica na lateral da quadra, certo? E ele tem duas situações, que são as seguintes. Esse lateral tem que ser cobrado com a bola o mais próximo da linha, certo? O que é o mais próximo da linha? Ou em cima da linha, tá? Ou um pouco fora, mas fora o quê? Fora da quadra, não dentro da quadra, tá? Essa bola pode ficar até 20 centímetros fora da linha lateral, mas tem que ficar fora. E de preferência ficar o mais próximo da linha, para não ter problema. E essa bola tem que estar parada. E ela tem que ser cobrada para frente, certo? Com um toque só. Essa é uma curiosidade, uma coisa interessante do futsal. Então, para se cobrar o lateral, é dessa forma aqui. Isso é muito importante e se você acertar isso aí, você não vai errar bastante, certo? Ok, pessoal? Então, bateu o lateral lá, está batido o lateral, não tem nenhum problema, ok? Agora, pessoal, para a gente continuar nossa aula, a gente vai fazer um alongamento, vai fazer um aquecimento e vai fazer algumas atividades junto lá para a gente entender um pouco mais do futsal e estar junto aí fazendo uma coisa bem divertida em casa aí. Vamos comigo lá? Então, pessoal, vamos lá, galerinha? Vamos fazer um alongamento e um aquecimento para começar a atividade? Então, o professor hoje vai ter a ajuda aqui da professora Disraeli, do professor Felipe e do professor Agenor. Eles vão ajudar nós aí a fazer o nosso alongamento e o nosso aquecimento para vocês poderem ver melhor aí, para fazerem junto com nós lá em casa. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro lá, nós vamos puxar a perna lá atrás, segura a perna lá, para nós alongarmos a coxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora nós vamos alongar a outra. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Continuando lá com a nossa perna lá, nós vamos agora para o lado lá. Vamos pôr o peso para o lado lá. Isso, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora para o outro lado, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora nós vamos fazer um alongamento um pouco diferente lá. Nós vamos fazer ele no chão, tá? Então acompanhem com o professor lá e com os professores lá. Vocês sentem no chão lá, certo? Vocês vão deixar uma perna semi-flexionada e a outra vocês vão esticar lá. Aí você vai tentar esticar lá na frente lá. Tenta esticar lá. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Trocou lá a perna, flexiona lá, puxa lá, alcança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, vamos lá, pessoal. Você mexe aí, força, vocês conseguem. Vamos fazer uma borboletinha lá, junta as pernas lá, fica assim. Isso, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um lá para nós finalizar. Vocês vão cruzar a perna lá e vão jogar o corpo lá para o lado, tá? Vamos mexer o tronco lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o outro lado agora. Estica a perna, cruza a perna por cima e vem para o lado ao contrário lá que está a perna. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Esse é o nosso alongamento. Agora vamos para o aquecimento? Vamos comigo lá. Agora nós vamos para o nosso aquecimento. Então agora nós temos aqui alguns materiais. Então a gente trouxe aqui o cone, mas você pode usar lá a tua garrafinha lá para fazer lá esse circuitinho lá, tá? Então agora a professora de Israel vai começar lá a fazer o exercício de aquecimento. Vamos lá? Então você vai para o lado e para o outro, saltitando, né?
Vai para um lado e para o outro. Isso, passinho, lateral, pessoal, tá? Isso, muito bem, professor Felipe. Vamos lá, professor Agenor. Joia! Bem simples. Vamos lá, professora, de novo. Fez certinho lá, de novo. Isso, muito bem. Esse é bem facinho, pessoal. Pode ir, professor Felipe. É bem facinho de fazer. É só para aquecer lá a musculatura, ficar bem aquecido lá, para poder fazer a nossa prática. Vamos lá, professor Agenor. Joia! Muito bem. Então esse é o nosso aquecimento. Agora nós vamos fazer mais um. Agora a professora vai correr de frente e vai de costas, de frente e de costas. Então a professora entra de frente e vai de costas. Vai de frente e vem de costas. Isso, muito bem. Frente e trás. Ótimo. Vamos lá, professor Felipe. Ótimo. Bem facinho lá, pessoal. Para aquecer lá, ficar bem motivado em casa. Vamos lá, professor Agenor. Isso. Joia. Mais uma vez, professora. Vamos lá. Vamos fazer junto aí, pessoal. Vamos fazer junto aí. Não fica parado. Todo mundo se mexendo junto lá. Vamos lá, professor Felipe. Facinho. Joia. Isso. Muito bem. Vamos lá, professor Agenor. Ótimo, muito bem. Então esse foi o nosso aquecimento. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de fundamento com vocês. Como vocês sabem, no futsal a gente tem vários fundamentos. Então a gente tem o passe, tem o chute, tem o domínio, tem a condução. E hoje especificamente a gente vai trabalhar o domínio, a recepção, o controle de bola, tá? Para isso vocês podem usar uma bola lá na casa de vocês, uma bexiga ou até mesmo uma sacola plástica, o que vocês tiverem em casa. Tá? Então vamos para essa atividade agora? Então segure que a gente vai lá. Então pessoal, nossa atividade então é o controle de bola, o domínio, tá? Então a gente pode fazer com a bola, que você tem qualquer bola que você tem em casa lá, ou você pode usar lá um saco plástico que você tem em casa, ou até mesmo uma bexiga lá, tá? De qualquer forma você vai conseguir fazer esse exercício em casa lá, bem facinho lá. Como é que a gente vai começar, pessoal? Vai pegar lá a bola ou o seu saco plástico, você vai jogar para cima e vai tentar segurar lá com a coxa, vai amortecer essa bola lá, tá? Então jogou a bola para cima, segurou lá. Vamos lá, professores, vamos tentar lá? Segurou? Oh. Então joga para cima, segurou lá com a outra perna, vai tentando lá, vai alternando, joga com uma perna, segura, depois vai para outra, tá? Então segura, vai para outra, certo? Conforme você vai pegando o jeito, você pode ir aumentando. Então você joga para cima, pode bater com as duas lá e segura, né? Pode bater várias vezes com a mesma lá, tá? Você vai aumentando a quantidade de vezes que você faz lá, tá? Olha lá, ó, vai tentando fazer. Quando você vê que cai, segura a bola. É uma forma de você aprender mais, tá? Quando vê lá, tá fazendo mais de 10 lá, ó. Tá bom? Esse é o nosso primeiro exercício. Conseguiram fazer? Dá para treinar bastante em casa lá. Pega a bexiga lá, a sacola ou a própria bola e fica lá batendo em casa lá que vocês vão gostar lá, tá? O nosso segundo exercício vai ser com os pés. A gente conseguiu fazer com a coxa, agora vai fazer com os pés. Então a mesma coisa. Vai jogar a bola para cima e vai bater lá no pé, tá? Olha lá, chegou, pegou de novo, tá? Pegou, segurou de novo, certo? Então joga uma vez e pega. Jogou para cima, pega, olha lá, ó, já derrubei no chão a bola. Eita! Certo? Olha lá, ó, os professores fazendo, muito bem. Jogou a bola lá, pegou. Joga, coisa. Com os pés é mais difícil, ó. Então você vai tentar 2 vezes lá, às vezes não vai conseguir, né? Então segura lá e pega. Vamos lá, mais uma. Olha lá, escapou de novo, ó. Eita! Todo mundo erra lá e aprende lá, tá? Esses são algumas das atividades que a gente consegue fazer para a gente fazer o domínio, a recepção da bola, certo? E é isso, pessoal. Gostaram da aula? Pratiquem bastante em casa aí. Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender.
Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando aí na sua casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Você já sabe, vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até o próximo programa. Tchau! Ih, fiz errado. Não tem problema.